ficar com esse microfone aqui, porque vai gravar lá, fazer um teste de gravação aí da aula. Vamos ficar em pé para a gente orar? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã. Estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua Palavra, para, Senhor Deus, crescer, ser edificados por Ti. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por Tua graça, por Teu amor. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos proveu, Pai, durante toda a história, Senhor Deus. O Senhor nos proveu que a Tua igreja, Pai, se mantivesse fiel, Senhor Deus, a Tua igreja remanescente, Pai, e nós podemos ver a Tua ação em toda a história, Pai, e sobre isso iremos aprender aqui nesta manhã. Quero Te agradecer, Deus, e quero pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã, para a glória do Teu nome, assim seja, Deus. Amém, amém. É melhor ligar o som agora. Vou tentar falar aqui no... Vou aumentar aqui. Som. Amém, irmãos? Vamos começar então. Bom, como os irmãos viram no post que a gente colocou, a ideia é falarmos sobre a reforma protestante. E o subtítulo é esse. Não é esse. Volta aí, Júlio. Tá não, volta. Aí, o subtítulo é esse. Qual a sua importância para os cristãos hoje? Qual a importância da reforma protestante para os cristãos hoje? Alguém aqui já estudou sobre a reforma protestante? Estudar mesmo. Alguns. Ok. Bom, como todo mundo sabe, nós, cristãos ditos evangélicos, somos protestantes. Né? Somos de origem protestante. E o que quer dizer ser de origem protestante? Né? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Vai ter um pouquinho de história da igreja aqui no começo. E vocês vão ver, não sei se vocês perceberam quando eu orei aqui, vocês vão perceber que Deus ele agiu em toda a história para preservar a sua igreja. Em toda a história. Nós vemos isso na história do Antigo Testamento também, né? Nós vemos ali na época de Elias, na época do rei Joás, né, que nós estudamos na última aula, que Deus ele sempre vai guardar a sua igreja ou o seu povo, por assim dizer, sempre vai preservar para que a gente tenha, para que no futuro as próximas gerações tenham como chegar ao conhecimento de Deus, né? Por isso é tão importante nós, como pais, ensinarmos a nossa próxima geração, né? Ensinarmos no caminho correto. Amém? Pode passar aí, Júlio. Pois bem, aqui a gente tem um histórico. Ali, a ideia não é a gente ler esse histórico, eu vou só falar um pouco. Pode dar outro clique aí, Júlio, para aparecer a imagem. Ok. Presta atenção nessa imagem. A base da imagem ali é quando a igreja cristã começa. Então percebam ali que seria como se fosse ali a vida de Cristo, é a vida de Cristo e Cristo ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos, e aí no primeiro traço ali, Cristo ele é a ressurreição de Cristo. E aí Cristo deixa uma igreja, nas palavras inclusive do pastor Paulo Júnior, Cristo ele cria a igreja e a igreja tem uma forma. Cristo cria a igreja com uma forma. Cristo dá sacramentos para a igreja, como o batismo e a Santa Ceia. Cristo, ele
coloca apóstolos na igreja. Os apóstolos são aqueles que criam a doutrina da igreja inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, todas as cartas apostólicas que nós temos são as cartas que nos dão a doutrina da igreja. Se você quiser saber como deve ser uma igreja cristã, é só ler as cartas dos apóstolos. As cartas de Paulo, de Lucas, né? De Tiago, de João, de Pedro, de Judas, Hebreus. É só ler as cartas que ali nós vamos encontrar toda a doutrina da igreja. Qual é a forma da igreja cristã? E a igreja cristã começou assim. Alguém aqui já leu alguma carta, vamos dizer, de Paulo? 1 Coríntios. Quem já leu 1 Coríntios? Amém. Se você já leu 1 Coríntios, você sabe que a igreja não tinha problema nenhum, não é verdade? A igreja já era maravilhosa naquela época. Não, 1 Coríntios é a carta que mais Paulo fala de problemas. São 16 capítulos falando de problemas dentro da igreja. Então, desde o começo, a igreja tem problemas. Desde o começo, tem falsos mestres querendo entrar na igreja, querendo deturpar a história, querendo deturpar a doutrina da igreja. E aí, o que acontece? A gente tem algumas coisas que vão começando a entrar na igreja. E Paulo, todos os outros apóstolos, eles vão procurar formar novos líderes como Timóteo, como Tito e outros pastores mais que vão sucedê-los. Que assim que os apóstolos morressem, teriam que ter homens, como Paulo fala a Tito, homens fiéis, que zelem pela doutrina, né? Então, Paulo vai ensinar, os apóstolos vão ensinar os próximos para que os próximos tenham condições de gerar uma igreja, continuar gerando uma igreja saudável. Pois bem, e de fato a igreja, nos primeiros 3 séculos, foi uma igreja de fato cristã. Foi realmente uma igreja que tinha a forma do que Cristo desejava, do que Cristo formou. Percebam que nesta época dos primeiros 3 séculos, a partir do ano 70 aproximadamente, a gente vai ter a igreja cristã tendo muitas perseguições, sofrendo muitas perseguições. E pasmem, enquanto a igreja sofria perseguição, a igreja era uma igreja fiel. Enquanto a igreja sofria perseguição, a igreja era fiel a Deus e às doutrinas de Deus. Porém, quando foi no século IV, no começo do século IV, o imperador Constantino de Roma, ele teve um sonho, ele ia para uma batalha, ele teve um sonho, e naquele sonho ele viu um símbolo de uma cruz e uma voz que dizia para ele: olha, nesse símbolo você terá a vitória. Parece muito com alguns sonhos que o pessoal tem hoje, não é verdade? Mas ele era o imperador, e aí ele falou: puxa vida, então é o cristianismo, então, que no cristianismo eu vou ter a vitória? Então, maravilha. Aí ele teve uma suposta conversão, né? Uma pseudo-conversão, e o que acontece? Ele declara que agora a religião de todo o Império Romano seria a religião cristã. E aí a igreja de perseguida, martirizada, de muitos pastores, muitos membros presos, açoitados, mortos de N formas, que essa é a época dos mártires da igreja, nos primeiros 3 séculos. A igreja passa por isso, aí o imperador romano declara agora que a religião oficial era a religião cristã, e agora a igreja cristã tem liberdade. Uou! Que beleza! Né? Muitas vezes é tudo pelo que o cristão ora, não é verdade? A gente queria ter liberdade para fazer trabalhos, não sei aonde, fazer isso, fazer aquilo e tal, não sei o que lá. Olha só a perseguição, turma contra o barulho da igreja e tal. Se fosse carnaval, estava todo mundo, né? Olha só quanta perseguição que a gente sofre e tal. A gente não sofre nem quase nada, para falar bem a verdade. Porém, o que acontece? Quando a perseguição
termina e o Império Romano decreta o cristianismo como a religião oficial do Império, aí a igreja começa a decair. Aí a igreja, pelo fato de a igreja estar lado a lado com o Estado, lado a lado com o Império Romano, agora o Império Romano, com a influência que tem, começa a colocar algumas coisas dentro da igreja, e a igreja começa a permitir isso. Os líderes da igreja começam a permitir isso. E aí é o que nós vemos ali nessa imagem, que é aquele desvio. Ali para o lado direito, você tem a doutrina cristã, e ali, não dá para vocês enxergarem, mas está escrito ali, Igreja Cristã Original, naquela reta. E lá em cima, Cristo e a Bíblia, né? A cruz e a Bíblia. Então, você tem a Igreja Cristã Original. Detalhe, mesmo que a igreja instituição tenha tido uma deforma, mesmo que ela tenha tido um desvio da sã doutrina, ainda assim, Deus em todos os momentos preservou cristãos verdadeiros que honrassem a Ele, que honrassem a sã doutrina. Por mais que fossem pouquíssimos em algumas épocas do tempo, em algumas épocas da história. Então, a igreja ela tinha uma forma e agora ela sofre uma deforma. E qual é essa deforma? Algumas coisas que aconteceram, que está escrito aqui, né? No ano 394 foi instituído o culto a Maria. No ano 783 foi instituída a adoração a imagens. No ano de 1076 foi instituída a infalibilidade da igreja. Ou seja, agora não é mais só a Bíblia que é infalível, mas a igreja, a instituição igreja é declarada como infalível também. No ano de 1190 começou a venda de indulgências. O que eram as indulgências? Eram elementos sagrados que a pessoa comprava em troca de um bem espiritual. Por exemplo, comprava-se uma declaração do Papa, por algum valor lá, de certa forma exorbitante, para que garantisse a salvação de um parente que morreu. Para que garantisse a salvação dos seus filhos. Aí a pessoa ia lá e comprava uma indulgência. Em 1229, nós temos a proibição da leitura da Bíblia pelas pessoas simples. Somente quem tinha acesso agora às Escrituras era o clero, eram os líderes da Igreja Romana. Aí em 1517 nós temos a Reforma Protestante, que nós vamos falar logo mais. 1546 entram outras tradições da igreja e entra também os livros apócrifos. Em 1870 nós temos a decretação da infalibilidade do Papa, ou seja, a Bíblia infalível, a igreja infalível e agora também o Papa é infalível. E em 1950, sumiu aqui. E em 1950, nós temos a ideia da presença real de Maria no céu. Ou seja, Maria de fato está no céu a partir de 1950, intercedendo por todos. Veja quanta deformação. Isso eu falei algumas coisas. Fora a questão do purgatório, questão de intercessão pelos mortos, enfim. Fora todas essas coisas. É uma coisa que está super presente, né, na nossa cultura ainda, é a questão da missa do sétimo dia. Isso é a intercessão pelos mortos, né, que a Bíblia condena. Então, tem várias outras deformas que a igreja cristã acaba sofrendo. A igreja cristã como instituição. Isso é muito importante a gente perceber. Só que o que acontece? Mesmo a gente falando de instituição, é de fato aquilo que é massivo. Ou seja, a grande maioria daqueles que se chamavam
que eram cristãos, eles estavam debaixo daquilo, debaixo de todas essas doutrinas. E o mais interessante é que os mesmos líderes que estavam ali, sofrendo perseguição, passando por problemas, no final do século III, são os mesmos líderes que no começo do século IV começam a permitir certas coisas. Então, por isso que nós temos que estar constantemente vigilantes na Escritura. Constantemente. Constantemente. Nós, cristãos, não podemos falhar nisso. Por isso precisamos aprender, precisamos conhecer a Escritura. Para quê? Para que a gente não se deixe levar por coisas naquela época. Coisas daquela época e nós hoje, coisas do nosso tempo. Né? Coisas que não estão de acordo com a Escritura. Pois bem, então a igreja tinha uma forma e ela sofre uma deforma. E agora, Deus, no século XVI, antes até do século XVI, vai começar a levantar homens e algumas mulheres também, mas na grande maioria os proeminentes foram homens. Ele vai começar a levantar essas pessoas para quê? Para que se inicie um movimento de volta às Escrituras, que daí é aquela setinha voltando lá, o protestantismo, uma volta à Bíblia. Então nós teremos agora uma volta às Escrituras num dado momento. E isso acontece de uma forma chocante, que é a reforma protestante. Pois bem, pode passar aí, Júlio. Próximo. O que é a reforma, então? É um movimento resultante do questionamento de Lutero aos dogmas da Igreja Católica, motivado pela vontade de seguir somente as Escrituras, resultando no surgimento da ortodoxia cristã. Poxa, um monte de palavra complicada, né? Então é assim, Lutero foi levantado por Deus para questionar os dogmas da Igreja Católica, ou seja, toda a tradição, todos esses ensinamentos heréticos que a Igreja Católica tinha, e eventualmente até tem até hoje, que estavam em desacordo com a Escritura Sagrada. Ele se levanta para questionar isso. Interessante, eu vou falar um pouquinho aqui vou esperar e aí eu vou falar da biografia de Lutero. Pode passar o próximo, Júlio. Antes da reforma, antes de Lutero de fato aparecer, algumas outras pessoas surgiram também. Temos duas pessoas. John Wycliffe, em 1329, de 1329 a 84, ele opôs-se à riqueza da igreja e à venda das indulgências. E ele também traduziu a Bíblia para o inglês. John Wycliffe, ele era também um monge católico, um sacerdote católico, né, da igreja. E por estudar as Escrituras, ele começa a enxergar na liderança da Igreja Católica um grande problema. Que problema é esse? A igreja estava opulenta, estava se enriquecendo, os líderes estavam se enriquecendo às custas dos pobres fiéis. Alguma semelhança com os dias de hoje? E pelo fato de a igreja cristã, de a igreja católica ter instituído a não leitura da Bíblia pelas pessoas simples, somente pelo clero, o que aconteceu? A Bíblia, a língua latina, ou latim, foi instituído como uma língua sagrada. E aí a Bíblia, que tinham cópias, enfim, a igreja instituiu que a Bíblia só poderia ser em latim. Olha só. Por quê? Porque já era uma língua não muito utilizada, mas que todos os sacerdotes católicos conheciam. Então eles tinham a Bíblia em latim, rezavam a missa em latim. Alguém aqui pegou missa em latim? Aí alguns ainda assistiram missa em latim. Oi? E de costas? O Casa de Davi fez um pouco disso também. Então, irmãos, era justamente com a ideia de quê? De que as pessoas não tivessem acesso à Escritura.
As pessoas, quando não têm acesso à informação, são facilmente manipuláveis. Facilmente. Quando uma sociedade não tem educação, por exemplo, uma das coisas que governos que querem manipular fazem, a primeira das coisas, eles tomam conta das escolas. É uma das primeiras coisas. Tomam conta das escolas. Para quê? Para criar uma forma de pensamento de acordo com a ideologia. E aí as gerações que virão serão educadas naquela ideologia. É por isso que, 16 anos aí, 16 anos, né, de um governo comunista deixou os nossos jovens de uma forma terrível. A juventude de hoje decaiu e muito, né? Perto do que a gente via antes. Bom, John Hus, ele se opôs à venda de indulgências e à veneração de imagens. E John Hus, ele foi queimado em praça pública. John Hus, é interessante uma coisa da história dele, que quando ele estava sendo queimado em praça pública, Hus, em inglês, significa ganso. E ele falou assim, hoje vocês matam Hus, hoje vocês matam um ganso. Ele falou dessa forma. Porém, daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne a quem vocês não poderão matar. 100 anos, 102 anos depois, Lutero está pregando as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então ele falou aquilo de uma forma inspirada por Deus. Ele não sabia o que ia acontecer, mas de fato foi aquilo que aconteceu. 100 anos depois, Deus levanta Lutero para questionar a Igreja Católica, e de fato a Igreja Católica não consegue colocar suas mãos em Lutero, apesar de ter tentado e muito. Então, John Hus, esses homens, eles foram o que a gente chama de pré-reformadores. Eles foram os primeiros que começaram a questionar a Igreja Católica, de dentro da Igreja Católica. De dentro, eles começaram a questionar. E aí, surge então Lutero. Pode passar aí o próximo. Pode clicar. Lutero, ele nasce em 1483 na Alemanha. Em 1508, ele se torna monge católico. Em 1517, ele afixa suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Em 1521, ele é excomungado por não negar as Escrituras e acaba se refugiando na Alemanha. Em 1534, ele completa a tradução da Bíblia para o idioma alemão e em 1546 ele morre, então, na Alemanha. Lutero, ele tem uma história de conversão muito interessante, porque ele era monge e ainda assim ele não se percebia salvo. Ele era monge, sacerdote, rezava missas. Ele, vamos dizer, pastoreava pessoas, como monge católico, como padre católico. Porém, ele ainda assim não se sentia salvo. E ele tinha uma guerra com isso. Ele tinha uma guerra interna com isso. Quem puder, assista ao filme Lutero. Tem no Netflix, tem no YouTube. Para assistir. Aí, ó. É muito... Eu já li alguns livros sobre Lutero. E esse filme, ele é muito fiel ao que a história conta. Não é um filme, fizeram uma superprodução aqui de Hollywood e tal. Não é isso não. É um filme realmente muito fiel à história. E ali tem uma cena muito engraçada que mostra como que ele vence aquela guerra que ele tinha com relação à sua salvação. Que é quando ele lê o livro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Alguém lê aí para nós? Romanos 1, 17.
Quando Lutero lê que o justo viverá pela fé, ele percebe que os seus pecados são perdoados por Cristo a partir do momento que ele crê. E ali ele tem, de fato, alívio para a sua alma. Ali sim foi o momento da conversão de Lutero. E Lutero, como um grande estudioso da Escritura, ele começa a fazer alguns cursos patrocinados por um príncipe alemão. Ele começa a fazer alguns cursos e ele começa a questionar bastante nos cursos. E ali nos cursos começam a colocar ele como professor. E ele começa a falar das suas teses ou dos seus entendimentos a respeito da Escritura e comparar com o que tem acontecido na igreja romana. E aí, irmãos, começa uma certa questão aí. Só que Lutero, ele não queria criar uma nova igreja. Aí está a grande diferença entre quem de fato serve a Deus e quem não serve a Deus. E quem serve a si próprio. Geralmente a pessoa fala assim, eu não concordo com isso, não está na Bíblia isso aqui na igreja e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí a pessoa fala assim, eu vou sair e vou abrir outra igreja. Não é verdade? Já fui ungido pastor mesmo, bispo. Já fui ungido mesmo e tal. Vou abrir outra igreja, vou sair para abrir outra igreja. Eita glória. Aí a pessoa sai e abre outra igreja. A pessoa está servindo a quem? A si própria, porque o certo é a pessoa chegar diante do líder, que foi o que Lutero fez. Ele pegou as suas teses, como não tinha acesso ao Papa, ele pegou as suas teses e pregou. Isso era uma forma de chamar as lideranças para um debate. Era uma forma da época. Eu tinha algo a debater com Moisés. E eu queria chamar ele para um debate público. Eu ia lá na porta da casa do Moisés, pregava lá alguma coisa com escrito, e aí era formado um debate público. Foi isso que Lutero fez. Ele pegou suas 95 teses a respeito do que a Igreja Católica estava fazendo e que ele via na Escritura de forma diferente. Pregou essas teses ali na porta da Catedral de Wittenberg, e então a Igreja Católica entrou em polvorosa. Por quê? Porque Lutero tinha muitos alunos, muitas pessoas que já tinham ouvido ele, muitos líderes, muitas pessoas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, que estavam ouvindo ele, a teologia que ele estava fazendo nas Escrituras. E quando olhava para a Igreja Católica, o que acontecia? As pessoas começavam, realmente, tem coisa errada. Quem puder, quem tiver a oportunidade, quando fala assim 95 teses, puxa, deve ser 2.550 folhas, né, para ler. Então não vou nem procurar. Não, procure na internet. Cada tese tem 2 linhas. Né? São teses assim, é só uma afirmação dele de acordo com a Escritura. Tem facilmente na internet. Você colocar lá no Google 95 teses de Lutero, você acha a rodo mesmo. Não dá, acho que se colocar para imprimir, não dá 5 páginas, eu acho. E vale muito a pena ler, vale muito a pena, muito legal. Então, Lutero, ele começa esse movimento. E a ideia aqui não é falar, eu tive que fazer esse panorama histórico aqui para entrar então no que foi a reforma. Eu não vou ficar em história aqui, né? Pode clicar aí. Dia 31 de outubro de 1517 foi quando ele prega ali as teses em Wittenberg. E ele diz o seguinte: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Ele fala isso se referindo à própria Igreja Católica, se referindo ao Papa, né? Que é melhor ele ser preso, mas estar com Cristo, e então ele estará num trono, do que ele se submeter ao trono do papado, mas um trono sem Cristo, e então viver
um inferno de fato. Pois bem, agora nós vamos entrar nos princípios da reforma. Pode clicar. E os princípios são chamados de 5 solas. 5 solas. Por que 5 solas? Isso aí está em latim. Sola, né? 5 solas de sapato. Não. A ideia o sola significa somente. Né? Então, são 5 somentes. Isso aqui não foi algo que Lutero escreveu. Tá aqui, ó, são 5 solas. Não, foi algo que depois algumas pessoas participantes do movimento perceberam quais eram os principais alicerces da Reforma Protestante e então criaram uma espécie de um slogan, vamos dizer assim, né? E aí são as 5 solas, ou os 5 solas. E o primeiro sola é o sola fide, que seria somente pela fé. Está ali na camiseta da irmã Roseli, ó, somente pela fé. Romanos 5:1, alguém lê para nós? Amém. Na teologia protestante, na teologia na teologia cristã, né, quando a igreja volta à doutrina cristã, a salvação, ela não é determinada pelas obras, ela é evidenciada pelas obras, ela é determinada pela fé, e fé somente. As obras são evidências, como a gente sempre fala aqui, né? A gente fala em mensagem, em pregação, em estudo, enfim. A gente sempre está falando isso, mas isso é sempre muito bom de a gente lembrar. Essa doutrina foi possivelmente a doutrina central de toda a reforma. Por quê? Porque ela fala da justificação. Ou seja, quando se fala de salvação, é a justificação, ou seja, o nosso relacionamento com Deus restabelecido. Nós sendo tornados justos novamente diante de Deus. Né? Deus nos declarando justos diante dele. Então, essa é a doutrina central de toda a teologia protestante. Por quê? Porque, deixa eu pensar, todas as outras religiões, todas, não me recordo de nenhuma outra agora aqui, todas as outras religiões falam de uma justificação que vem através das obras. Todas. Catolicismo, você tem que ter algumas obras. Espiritismo, adventismo. Esse é o grande problema do adventismo. Daria até para considerar como irmão se não fosse, se não guardar o sábado vai para o inferno. Várias. Então, aí é a grande questão. O problema é que muitas igrejas de origem protestante têm voltado à doutrina da salvação por obras. E pasmem, muitos de nós, às vezes, falamos que não cremos assim, mas no final acabamos vivendo um pouco assim. Por quê? Porque a gente passou, talvez, alguns anos sendo encharcado desse tipo de coisa. E outra, nossa sociedade é assim, né? Você fez, você recebe. Você fez, você ganha. Se você for bom, você é isso. Né? Como que a recompensa vem pelo que você fez, né? E a salvação não é assim, a salvação é por fé, por graça. Não é pelo que a gente fez, é por aquilo que Cristo fez na cruz. Se for por algo que a gente fez, ou que a gente faça, ou que a gente deixe de fazer, se for por isso, então o sacrifício da cruz não é suficiente. Então é cruz mais alguma coisa. Aí o sacrifício de Cristo não é suficiente. A salvação é cruz, é fé no sacrifício de Cristo. E aí, por causa daquele sacrifício, por causa de ser salvo, porque eu fui salvo, então eu pratico sim boas obras. E o praticar boas obras vai demonstrar que eu fui salvo. Não vai me salvar, vai demonstrar que fui salvo. Pois bem,
Na teologia católica, era um pré-requisito para a justificação, o cumprimento de obras, né? Para os católicos, por exemplo, o batismo, ele era tido como algo completamente necessário para a salvação, e não a fé. Prova disso é que batiza-se crianças. Por que batiza criança? Por que batiza criança? Para garantir a salvação desde pequenininho. Antes, até os irmãos uma vez aí comentaram, né? Antes da criança ser batizada, ela é chamada de pagãozinho. Até compra-se a roupinha lá, né? O pagãozinho e tal. Por quê? Porque antes de ser batizada, ela não era salva. A partir do momento que foi batizada, já garantiu a salvação. Independente de se no futuro ela vai crer, independente de se no futuro ela vai demonstrar sua crença através das obras, independente do que ela for na vida, do que ela pensar na vida, do que ela crê na vida, ela está salva. Por quê? Porque foi batizada quando criancinha. Pedobatismo. Não. Aí é outra teologia. Poxa vida, que pergunta, cara. Aí é a teologia aliancista. Pedobatismo. Tem uma ou outra igreja cristã, de fato, e é uma teologia de certa forma aceitável, mas não é para garantindo a salvação, mas crendo na aliança de Deus com a família cristã. Aí é o chamado aliancismo. Aí tem muita coisa nesse meio aí que não dá para explicar aqui agora. Mas essa é uma teologia aceitável. Não é a crença de que a criança já está salva necessariamente, mas que ela faz parte da comunidade dos salvos pelo fato de estar numa família cristã. Pois bem. Agora, irmãos, esse foi um dos pontos essenciais da reforma, a justificação somente pela fé. E como alguns já perceberam, já falaram, ou já estão percebendo, várias das nossas igrejas estão pregando isso, estão falando isso. Você quer ver uma coisa, uma frase que eu sempre ouvi, e que é puramente salvação por obras? Sempre ouvi isso. Irmãos, se Jesus voltar no tempo do frio, vê a igreja vazia, né? Se Jesus voltar no tempo do frio, muita gente vai ficar, hein? O que é isso? Quer dizer que se a pessoa não estiver na igreja num dia, seja por um motivo ou por outro, independente de ser pelo frio, que teve um aniversário, teve alguma coisa, só porque a pessoa não foi na igreja um dia, ela não será salva. O que é isso? Salvação pelas obras. Não estou dizendo que é para a gente, então se eu não for na igreja, eu vou ser salvo do mesmo jeito, então eu posso ficar de qualquer jeito. Não, um salvo, ele vai ter o desejo de congregar, vai ter o desejo de servir a Deus na comunidade, vai ter o desejo de louvar a Deus em comunidade, vai ter tudo isso. Mas eu não posso atrelar essa ação, ou a falta dessa ação, de uma forma pontual, ao fato de ser ou não salvo. Que aí é salvação por obras. Mas se tem, só, viu, irmã Márcia? É só porque ainda não inventaram o teletransporte. Porque quando inventar o teletransporte, aí os pregadores da TV vão mandar por teletransporte a Santa Ceia. O pessoal da TV. O motoboy, vai mandar por motoboy. Por aí. Oi. Não entendi? Então, ali, se eu não me engano, exatamente. O contexto ali, Jesus está falando que ele voltará em algum momento, e é um momento incerto, ou seja, independente do dia que for, independente do tempo, independente de qualquer momento que for, o cristão ele deve estar aguardando Cristo, né? E aí, independente de ser inverno ou não, independente de seja lá do que for, né?
Só que muito pregador pega essa palavra porque o foco de Jesus é falar não do inverno, olha, não do sábado necessariamente. Está falando assim, a minha volta vai ser emergencial. Vai ser emergencial não, vai ser inesperada. Vai ser no momento que ninguém espera, né? O que acontece, por exemplo, com textos como esse? Jesus usa falar do inverno e falar do sábado porque os judeus tinham um apego gigantesco com o sábado e a época de inverno eles tinham algumas dificuldades que eles mesmos colocavam. Mas Jesus está querendo, vamos dizer, cutucar a ferida ali dos fariseus e, enfim, dos escribas. Então, irmãos, hoje a gente tem muito disso nas nossas igrejas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a nossa tendência é pensar assim, mas pastor, se eu falar assim, se eu pregar assim, as pessoas não vão querer. Se falando assim que tem que fazer, que tem que isso, as pessoas já não querem. Imagina se a gente falar assim e tal, poxa, vai ter pessoas que vão pensar dessa forma, então não vou na igreja porque estou salvo, então não vou fazer não sei o quê porque estou salvo e tal. A pessoa que pensa assim, ela já não é salva. Oi? Sim. Excelente. Excelente. Não é necessariamente falta de fé salvadora. Não é. Por quê? Porque todo mundo erra. Isso talvez seja um erro dele, no momento. Entendeu? Não quer dizer... quem nunca, vamos dizer assim, falou, puxa vida, não estou com vontade de ir no culto hoje. Quem nunca? Verdade? Poxa, não estou com vontade de olhar para a cara do Moisés hoje, cara. Quem nunca? Não é verdade? Não, e a gente erra constantemente em muitas coisas. A questão aqui é, um erro tira a minha salvação? A pergunta é, por que não? E aí, dependendo da resposta, a gente percebe qual é a forma de pensar. Se você falar assim, por que não? Pastor, porque um erro só perto de vários acertos? Aí continua o quê? Salvação pelas obras. Porque eu estou colocando numa balança meus erros e meus acertos, estou vendo que eu acertei mais, então eu sou bonitinho, sou legalzinho, Jesus vai gostar de mim e vai me levar. Agora, se a resposta for, porque eu erro, e não só um erro, eu erro e muito, só que eu nunca fui salvo pelos meus acertos, ou pela minha falta de erros. Eu sempre fui salvo por aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Então, se não foi por mérito nenhum meu que eu fui salvo, então não vai ser por desmérito meu que eu vou deixar de ser salvo. Isso é importantíssimo da gente perceber. O que acontece, voltando no que a irmã Val falou, é que muitas pessoas pensam ser salvas, mas a vida delas só demonstra que elas não foram salvas. Ela está enganada. Tiago vai falar isso. E o Tiago vai falar isso. Torne-se, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque senão vocês estão se enganando. Vocês estão achando que estão salvos. Tiago ele vai trazer essa verdade da prática de vida muito forte. Vocês estão achando que estão salvos, só que vocês não praticam as escrituras. Essa fé de vocês não é fé, é uma fé morta. Isso aí não existe. Vocês acham que foram salvos, mas aí ele vai falar, a fé que salva te leva consequentemente a praticar obras, a viver uma vida de obras. E no caso, por exemplo, a congregar. Eu tenho conversado muito com um amigo meu que deixou de congregar, né?
Ele é um cristão, tem uma conduta maravilhosa, só que tem errado nisso. E eu tenho conversado com ele constantemente. Mais de ano já. 1 ano e pouquinho já que eu tenho conversado com ele sobre isso. E agora ele percebeu, ele começou a perceber, puxa vida, realmente, essa é uma obra que eu preciso praticar, que eu não tenho praticado. E ele está começando a voltar a congregar. E realmente não salva. Porém, eu estou inclusive lendo o livro Uma Igreja Saudável, 9 Marcas da Igreja Saudável. Se um cristão não tem desejo de congregar, eu coloquei isso esses dias na rede social, né? Se um cristão não tem desejo de congregar, provavelmente ele não é um cristão. Provavelmente. Né? Agora, quem vai saber quem é salvo ou não? Deus nos céus. Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. Assim como todo mundo que está fora da igreja não é salvo, também é outra questão. É uma das coisas com que Lutero vai brigar bastante. É a questão de que a Igreja Católica dizia, só há salvação dentro da igreja. E Lutero vai brigar na igreja, no caso, católica, né? Enfim, esse é o princípio do somente pela fé. Essa é a doutrina central do cristianismo. A doutrina central. Mais uma vez, frisando, nós devemos sempre exortar as pessoas a viver uma vida de boas obras, porque um salvo viverá por boas obras. Mas nunca podemos atrelar a boa obra como uma causa da salvação. Ela é sempre uma consequência da nossa salvação. Sempre. A gente tem que prestar atenção geralmente no nosso discurso, porque geralmente a gente tem ainda o pensamento um pouquinho. É tanto que a gente fala disso desde o primeiro ano, né? Desde o começo da igreja, e muitas vezes a gente tem dificuldades, às vezes a gente se pega assim, falando, puxa vida, aquilo que eu falei ainda tem um resquíciozinho de querer fazer a pessoa agir, porque se não agir, não vai ser salvo. Né? Enfim. Segundo princípio, vou monitorar o horário aqui, que é o sola scriptura. E esse aí tá fácil, né? Somente as escrituras. 2 Timóteo 3, 16, 17. Alguém lê, por favor. Amém, irmãos? Aqui nesse texto nós temos talvez a declaração mais completa a respeito da Bíblia, a respeito da utilidade da Bíblia, da função da Bíblia para o cristão. E ele diz que toda a Escritura, e no caso a Escritura que nós temos em mãos, né, que foi nos deixada pelos apóstolos, toda a Escritura ela é útil para toda a vida do cristão. Toda a Escritura é útil. 2 Pedro também, 1,3, vai falar que nós temos na Escritura tudo o que precisamos para a salvação e para um viver piedoso, um viver que agrada a Deus. Certo? A Escritura fala de todos os problemas da vida? Não. Mas ela tem princípios para todos os problemas da vida. Ela fala de todas as circunstâncias da vida? Não, mas ela tem princípios para todas as circunstâncias da vida. Por exemplo, a Bíblia não fala de cigarro, porque cigarro nem existia. A Bíblia não fala de alguns vícios, porque nem existiam. Mas ela tem princípios para que o cristão guie a sua vida de maneira que agrade a Deus. A Bíblia não fala de alguns problemas ambientais,
de como o homem trata algumas situações novas na sociedade, enfim. A Bíblia não trata essas coisas. Porém, ela tem princípios. A Bíblia não trata como que deve ser um contrato de trabalho cristão. Não trata isso. Mas ela tem princípios que regem tudo isso. Porém, na época da reforma, a igreja, ela, como vocês viram, num determinado momento a igreja foi tida como infalível, junto com a Escritura. E depois o Papa foi tido como infalível, junto com a Escritura. Então, a igreja pegava a Escritura, interpretava, e o que ela falava a respeito da Escritura era tido como palavra final de Deus. Pesado, não é não? Complicado. Hoje, o que o Papa fala, de forma ex-cátedra, né? De forma, quando ele está no seu ofício papal, de fato, aquilo que ele fala é tido como palavra direta de Deus. Exatamente. Ele é tido como o Ios Theos, o Filho de Deus. Ele é o Vicaris Filii Dei, em latim, né? Vicaris Filii Dei, o substituto do Filho de Deus na Terra. Né? Ou seja, ele é como se fosse o Cristo na Terra hoje. Irmãos, pensa só. É de fato para uma questão de manipulação. E é muito fácil manipular um povo que não tem conhecimento. Muito, muito, muito fácil. A grande maioria das igrejas falam o quê? Não dão ênfase para o estudo bíblico. A grande maioria. Pode ver, mega igrejas, não dão ênfase ao estudo bíblico. Vai ser aquela coisa superficial. Vai ser aquela coisa assim. Geralmente as pregações vão ser temáticas. Geralmente vão ser por temas, não vão ser pegar a Escritura, versículo por versículo ali, aí, pontinho por pontinho da Escritura. Por quê? Por temas é muito fácil. Irmão, abre a Bíblia aí, lá no versículo tal que fala isso. Agora vai no outro livro lá que fala aquilo. Agora vai no outro livro lá que fala aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. É fácil você pegar um texto, tirar ele do contexto dele e falar o que você quer falar. Para afirmar a sua opinião. Já teve um cara que disse que a Bíblia é a mãe das heresias. Eu discordo dele completamente, porque na verdade a Bíblia é a sã doutrina para nós, ela é corretamente interpretada. Mas quando alguém mal intencionado pega a Escritura, ou mesmo alguém bem intencionado, mas sem conhecimento bíblico, pega a Escritura e interpreta de uma forma completamente de qualquer jeito, vamos ver o que Deus tem para falar comigo hoje. A pessoa não se interessa por um estudo bíblico, de fato, onde Deus fale com ela todo dia mesmo, ela estudando, pegando um versículo e falando assim, pegando um texto e seguindo o texto, e aprendendo de fato de toda a Escritura. Geralmente é o que a gente vê. Pregadores que você fala assim, você prega... E as pessoas começassem a pensar daquela forma, e aí, manipulativamente, coloca aquilo para o povo, e como palavra de Deus. Alguma semelhança com hoje? O
Geralmente a gente tem as igrejas, como eu falei, que não querem ensinar, que não querem que os membros conheçam a Escritura, que não querem que os membros estudem a Escritura, fazem geralmente seus próprios cursos específicos assim e ensinam a sua própria ideia do que a Escritura diz, para levar a pessoa a pensar de uma certa forma. Tem alguns casos muito sérios de pastores que se autodenominam quase que Deus na terra, né? Pessoas que falam assim, olha, a gente ouve muito, né, a história do ungidão, né? Cara que, olha, desrespeitou o pastor, desrespeitou o que o pastor falou, questionou o pastor em uma coisa, aí queimar no mármore. Tem pastor que amaldiçoa a gente, amaldiçoa. Vocês viram, né? Isso aí ficou famoso, né? Isso aí passou bastante. Ou seja, a infalibilidade não está mais na Escritura. Em muitas igrejas, não é mais a Bíblia que é infalível. Aí o que acontece hoje? As pessoas estão acrescentando doutrinas suas que pensam que receberam por revelação, que pensam que receberam por N formas, e aí as pessoas, sem nem questionar biblicamente. A gente sempre cita o exemplo dos bereanos, né? Os bereanos, está lá em Atos, acho que 16, se eu não me engano. Quando Paulo estava pregando, os bereanos saíam de lá e falavam, peraí, deixa eu conferir esse negócio aqui. Deixa eu pegar a Escritura e conferir o que ele está falando. Porque a gente sempre fala aqui, olha, se tiver alguma coisa errada, veja aí na Bíblia. Se tiver alguma pregação, algo que estejamos falando e que biblicamente você perceba diferente, vamos conversar. Porque um de nós está com uma visão distorcida da Bíblia. E pode ser sim a pessoa que está falando. Pode ser sim pode ser sim o pastor, pode ser sim. A gente estuda, a gente busca, mas a gente erra também. Não é verdade? E aí a gente precisa conversar sobre e aprender juntos uns dos outros. Por quê? Porque a infalibilidade não está em mim, que estou com o microfone na mão. A infalibilidade não está em você. A infalibilidade está aqui, ó. É a ela que nós nos submetemos. A ela, né? A infalibilidade não está no Silas Malafaia. Está lá falando para muitas pessoas. Não, a infalibilidade está nas Escrituras. Lembre-se disso sempre. Essa ideia do sola Escritura é por quê? Porque a Bíblia, como a gente viu, não é nesse texto, é no texto de 1 Pedro, mas agora não vou lembrar a referência direito. Que Pedro vai dizer assim, que as Escrituras foram inspiradas por Deus. Então a Escritura é inspirada por Deus, foi dada por Deus aos profetas, aos apóstolos. 1:21, né? 1:20, lê isso. Lê. Amém. Então, a Escritura foi inspirada, foi soprada, foi dada aos apóstolos, ou aos escritores que foram inspirados. Então, pelo fato da Escritura vir de Deus, ele não erra. Então, a Escritura, ela é inerrante, ela não erra. Se ela não erra, logo ela não falha. Então, ela é infalível. Se ela é inerrante, se ela é inspirada, se ela é inerrante, se ela é infalível, ela também é suficiente para nós. E se ela é tudo isso, logo ela se torna a autoridade sobre o cristão.
A Bíblia é a nossa autoridade. A Bíblia. Se alguém quiser que você faça algo que, depois de você ter pensado muito sobre aquilo, estudado muito sobre aquilo, você perceber que aquilo não é bíblico, não faça. Pode ser o Papa. O Papa realmente a gente já não vai realmente fazer, não é verdade? Mas pode ser o presidente da igreja. Não faça. Oi. Aí você fala para ele assim: estude mais a história da igreja, porque nós não tiramos, vocês acrescentaram. Os livros apócrifos, até 1517, os livros apócrifos não existiam. Aí tem a Reforma Protestante, dura ali algum tempo, e aí, deixa eu ver se eu tenho a data aqui. Não tem. Em 1546, no Concílio de Trento, a Igreja Católica vai criar um movimento chamado Contra-Reforma. E aí, para ir contra todo o movimento da reforma, uma das medidas é colocar aqueles 7 livros a mais na Bíblia. 1546, Concílio de Trento. Isso. São livros antigos da mesma época de Jesus. De Jesus não, dos apóstolos, enfim. Não, eles são do Antigo Testamento. Eles são até antes, Eles são antes de Jesus, são livros do Antigo Testamento. Porém, o que aconteceu? Quando o cânon é a escritura com os 66 livros que a gente conhece. Quando o cânon foi formado ou foi tido como inspirado, como que esses 66 livros aqui chegaram na nossa mão? Primeiro, os 39 do Antigo Testamento, nós herdamos dos judeus. Os judeus nunca tiveram dúvidas sobre que aqueles 39 eram escrituras sagradas. Eles nunca tiveram dúvidas. É tanto que na mesma época, talvez você pegar, quando a gente estiver aí no livro de 1ª, 2ª Coríntios, 1ª, 2ª Crônicas, Reis, vocês vão ver lá, em Números tinha também, não sei se... tá na leitura de Números, né? Vocês vão perceber. E isso e demais coisas sobre essa história estão escritas no livro das guerras do Senhor. Que livro é esse? Onde está? De Crônicas, né? Em Reis também. Tudo isso está escrito no livro dos reis. Não, o livro dos reis daí é o próprio livro dos reis. Nas demais obras, tem as demais obras do rei Salomão, que a gente não tem ideia de onde esteja. A primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: já vos escrevi em carta que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, na verdade, 1 Coríntios é a segunda carta que Paulo escreveu a Coríntios. Talvez a segunda, né? Pode ter tido outras. Mas a primeira, de fato, essa que ele cita, não foi considerada canônica. Não foi considerada inspirada por Deus. Pastor, mas como é que foi feito esse negócio? Quem que decretou o que era inspirado, o que não era inspirado por Deus? Na época, isso aí foi nos primeiros séculos, eu não vou me lembrar agora exatamente a data, mas foi por volta do ano de 300 e alguma coisa. Acho que 313. Concílio de Calcedônia. Não lembro. Não é Calcedônia, não. É um outro concílio, não estou lembrando agora qual que foi, mas juntou-se toda a liderança da igreja, irmãos cristãos fervorosos, pessoas tementes a Deus, e com base em 5 princípios, eles avaliaram os livros do Novo Testamento, ou os escritos de todos os apóstolos, e com base naqueles 5 escritos, naqueles 5 princípios, foi decidido o que era realmente livros inspirados por Deus e o que não era. Um dos princípios: não pode ter erro. Não pode ter erro geográfico, não pode ter erro
doutrinário, não pode contradizer algum outro livro que já havia sido considerado como canônico. Enfim, não pode ter erro. Isso é um princípio básico, né? Então, os livros que foram escolhidos não tinham erros. Segundo princípio, apostolicidade. Os livros têm que vir de uma origem apostólica. Ah, mas espera aí, pastor, Lucas não era apóstolo. Então, como é que a gente tem o Evangelho de Lucas e a gente tem Atos dos Apóstolos? Justamente porque o Evangelho de Lucas é tido como o Evangelho de Paulo. Por quê? Porque Lucas viveu com Paulo em todas as suas jornadas. Lucas escreveu ou retransmitiu somente aquilo que ele ouviu de Paulo. A mesma coisa Marcos, né? Marcos, ele retransmitiu aquilo que ele ouviu de Pedro, porque acompanhou Pedro por muito tempo. E Hebreus, pastor, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Essa daí foi uma questão difícil. Mas hoje nós aqui não sabemos, né, quem escreveu Hebreus. A probabilidade é que a igreja cristã na época sabia e que ela tinha uma origem apostólica, porque não tem como alguém ter escrito aquilo e daquela forma sem ter tido revelações de Deus, sem ter tido, que é uma das características dos apóstolos, né? Sem ter tido presencialmente uma vida com Cristo, como Paulo teve também com Cristo ressurreto, quando esteve 3 anos no deserto da Arábia. Então, assim, são 5, né, os princípios. Esses são só 2 dos 5 princípios. Então, como que nós temos hoje os 66 livros? Os 39 do Antigo Testamento nós herdamos dos judeus, né? E, de fato, né, Deus... a gente tem as provas dentro da Bíblia. O próprio Cristo fala, vocês têm os profetas, Moisés, os profetas e os Salmos, se referindo ao Pentateuco, aos livros históricos e proféticos e aos poéticos. Cristo e os próprios apóstolos citaram os livros do Antigo Testamento, né, como escritura inspirada por Deus. Então, assim, o que nós temos hoje é, de fato, livros inspirados por Deus. Esses outros livros, os apócrifos, são livros que não foram considerados na época do concílio como inspirados por Deus, porque não passaram em alguns desses critérios. Sem dúvida. Muito importante o que o senhor falou. Deus, ele de fato quis preservar e guiou a sua igreja para isso. Um terceiro critério aqui que é extremamente importante. Para um livro do Novo Testamento compor a Escritura, ele tinha que ser um livro aceito em todas as igrejas cristãs como um livro inspirado por Deus. Se uma igreja da época não considerava determinado livro como inspirado por Deus, ele logo era descartado. Ou seja, ele tinha que ter a ideia da universalidade. Ele tinha que ser útil para todas as igrejas e reconhecidamente inspirado por Deus para todas as igrejas da época, né? Então, são aí alguns critérios. Irmãos, eu sei que eu não vou conseguir nem de perto terminar a aula, então eu vou parar nesse princípio aqui e na semana que vem a gente continua. Leiam de verdade aí durante a semana. Procurem as 95 teses de Lutero. Pesquisem isso aí. Um tema muito interessante para pesquisar é isso. Formação do cânon. Pode colocar assim, formação do cânon. Ou seja, como é que nós temos esses 66 livros aqui? Isso é uma coisa que geralmente as pessoas, os católicos, né, se perguntam. E eu vou dar uma dica aqui que não é muito pastoral não, tá, irmãos? Leiam um livro apócrifo essa semana. A título de curiosidade. Sabe por quê? Na Bíblia. E daí você ia para o inferno? Não. O que você não pode é seguir. Você ter para estudar. Você estava indo para o inferno. É brincadeira. Oi.
Isso. Exatamente. Por que ler um livro apócrifo? Ó, pastor, a gente está na leitura bíblica, o pastor falando para a gente ler livro apócrifo, né? Macabeus é um bom livro para ser lido, sabe por quê? Porque logo na hora que você abrir o livro de Macabeus, que você começar a ler a leitura, na verdade, um melhor é o de Judite. O de Judite é um melhor. Sabe por quê? Porque na hora que você começar a leitura, você já vai perceber um monte de erro. É sério, é sério. E aí, de quebra, assim, lê, acho que o último capítulo de 1º ou de 2º Macabeus. Porque ele vai falar assim, olha, se o que eu falei para vocês serviu, beleza. Se não, desconsidera. Imagina um texto bíblico assim. Imagina Paulo falando assim, olha, se o que eu falei para vocês serviu, se não serviu, é igual aquela coisa de que as pessoas usam o versículo de Paulo, o cara está pregando, e ele usa o versículo de Paulo de uma forma completamente errada. Olha, eu preguei aqui, retenho o que é bom. Então, quer dizer, eu não estudei suficientemente as Escrituras ao ponto de saber que o que eu estou falando é de fato a verdade. Ou seja, retenho o que é bom, o que não... Ou seja, sabe, uma incoerência. Acontece aí no livro de Macabeus também isso. Fora erros geográficos, enfim, vários erros. Experimentem, isso é uma questão para estudar mesmo. Oi? É bom. Faça o exercício de procurar realmente o que está errado aqui doutrinariamente. O que está errado aqui nesse... Por exemplo, você pega o Evangelho de... Eu não lembro se é... Acho que é de Tomé. O Evangelho de Tomé? Oi? Eu que estou católico? Não, tem alguns erros que são um pouquinho mais complicados, mas... Se eu não me engano, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé conta um pouco da infância de Jesus. Isso. Jesus tacava pedra e matava animalzinho. É verdade, conta lá na história. Ele fica triste, ele fica lá cabisbaixo, porque matou animalzinho e tal. Eu já li. E aí você fala, puxa vida, realmente isso aqui não tem como ser canônico, não tem como ser inspirado por Deus um negócio desse, não é verdade? Então, faça o exercício, né? É para uma questão de estudo, para fins de estudo, né? Então, amém. Só fechando aqui. A questão do sola escritura é... Lutero, ele combateu a infalibilidade da tradição católica, a infalibilidade da igreja, e defendeu o fato de colocar a escritura na mão do povo. Se hoje eu e você temos uma Bíblia na mão, é porque Deus usou Lutero para isso. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, foi morto por causa disso. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ou seja, lembra que a língua sagrada era o latim, né? Quando eles traduzem para outra língua, a Igreja Católica decreta isso como uma heresia das mais altas, ou seja, não está mais na língua sagrada. Mas por quê? Porque eles não queriam que quem soubesse inglês, quem soubesse alemão, tivesse acesso à Escritura. E olha como Deus é perfeito. E aí é muito lindo de estudar. Eu amo a história da igreja. Exatamente na época que Lutero traduz a Bíblia para o alemão, é exatamente a época que surge a imprensa de Gutenberg. 1515, alguma coisa assim. A imprensa de Gutenberg. Ou seja, dizem, né, alguns, não sei se isso é um fato histórico mesmo, se é especulação, se é só preciosismo de alguns evangélicos. Falam que Gutenberg criou a imprensa para reproduzir a Bíblia. Não sei se isso é verdade, mas independente se é verdade ou não, Deus deu inteligência para esse homem naquela época do tempo justamente para quê? Para que a Bíblia pudesse ser disseminada na mão do povo e o povo passar a não ser mais enganado pela Igreja Católica. Por isso, a gente tem que ter gratidão a Deus por termos 2, 3, 10, 20 Bíblias dentro de casa. Mas não é só agradecer a Deus porque a gente tem, não. É ler, estudar a Escritura. Oi? É da linhagem original de Lutero. Isso.
ela é que assim, Lutero ele começou um movimento de mudança, mas não quer dizer que todos, por exemplo, vocês vão ler lá as 95 teses, não quer dizer que exatamente todas as teses sejam teses plenamente bíblicas, plenamente, mas a essência de toda a reforma é puramente bíblica. Porque, por exemplo, Lutero ainda cria na ideia da transubstanciação. O que é transubstanciação? É a ideia de que no momento da ceia, o pão se transforma no corpo de Cristo e o cálice se transforma no sangue de Cristo. Ele não crê que aquilo é simbolismo, exatamente. Por isso, porque ele era um monge católico e ele ainda tinha algumas... e aí só quem toma o vinho é o padre, né? Então assim, eles creem que aquilo se transforma, mas Cristo diz que aquilo é uma memória, é um simbolismo. É tanto que, quando pega a hóstia, se deixa... Não pega, né? O padre dá na boca, é isso? Não, se deixa cair, a pessoa parece que vai para o fim da fila, né? Ou não toma mais porque deixou cair o corpo de Cristo. Algum negócio desse, se eu não me engano. Essa foi a explicação? Eu nunca tive essa curiosidade, mas é interessante a pergunta. Mas então, irmãos, Lutero ele começou e foi o grande líder que permitiu que isso acontecesse. Mas ele, como todos os líderes, tem erros, tem pontos errados. E aí, assim, a igreja luterana segue exatamente o que Lutero cria. Então, tem algumas coisas que depois outros irmãos, como John Knox, Calvino, Erasmo de Roterdão, um pouco antes até, ou na mesma época de Lutero, vários outros irmãos, vários, vieram estudando ainda mais a Escritura e aí percebendo a perfeição. Exatamente. E aí um dos lemas da reforma Ecclesia reformata reformand est, se eu não me engano, a igreja reformada sempre reformanda. Ecclesia reformata sempre reformanda. A igreja reformada está sempre em reforma. A gente, eu e você, a gente tem que estar constantemente olhando as Escrituras, como cristão individual, olhando as Escrituras e percebendo o que precisamos mudar. Como igreja, precisamos sempre estudar as Escrituras e perceber aquilo que podemos e que devemos mudar. Porque igreja perfeita, de fato, é no céu mesmo. Né? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para orarmos? Respeitando a autoridade, vou pedir para o bispo orar para a gente. Eu miro aqui. É verdade, hein? Você vai ter que orar por mim, viu? É bullying. Senhor, nós damos toda a graça por Ti, Senhor. Porque nós entendemos, Senhor, que só Tu és soberano, Senhor. E nós cremos, Senhor, que hoje nós podemos estar entendendo cada vez mais, Senhor, do Seu propósito sobre nós, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que toda honra, toda graça sempre será para Ti, Senhor. No nome de Jesus. E também coloco, Senhor, todas as mulheres nessa manhã, Senhor. Por esse dia internacional que o Senhor concedeu por elas, Senhor. São mulheres sábias, são mulheres edificam a nossa vida, Senhor. E eu peço para Ti, Senhor, sobre a vida da Sandy, Senhor, que é a esposa do pastor Maico, da Carol, que é a esposa do pastor Hudson, da Eglin, Senhor, que é a esposa do pastor João. O Senhor conduziu, Senhor, colocar essa casa nas mãos deles para trazer a verdade para nós, Senhor. É isso que eu oro nessa manhã, no nome de Jesus. Um abraço aí.
Os irmãos que puderem ajudar aí a passar uma vassoura na igreja, a gente dá uma limpada. Hoje teremos batismo.